Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia a você que está nos acompanhando e meditando hoje em mais um dia do nosso café espiritual da Paróquia Menino Jesus de Praga, celebrando esse tempo bonito da Páscoa do Senhor. Quarta-feira da oitava da Páscoa. Hoje meditaremos o Evangelho de Lucas, capítulo 24, 13 ao 35. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que eles conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então, voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar em sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado e para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu à frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fica conosco, Senhor. É tarde, a noite já vem.
essa leitura que foi nos apresentada hoje, nessa quarta-feira da Páscoa, fala exatamente daquela leitura que todos nós já conhecemos, né? Onde Jesus se encontra pelo caminho com os discípulos de Emaús. Naquela hora de desespero, alguém se aproxima e começa a caminhar com eles. Uma simples pergunta do novo companheiro os faz parar. De que estás falando? Não é possível que exista uma única pessoa neste país que desconheça os fatos cruéis da semana passada? Poderia ser a primeira reação, mas logo aproveitaram para partilhar a dor, a saudade, a frustração. Corria notícias sobre o túmulo vazio e a aparição de anjos. Mesmo assim, continuam inconsoláveis e reclamavam: ninguém viu Jesus. Como sois inteligência e leitos para crer em tudo que os profetas falaram, que voz é esta? Os dois a conhecem, soa-lhes tão familiar, embora os olhos permaneçam vedados e a razão obscurecida, o coração se abre, se dilata, começa a arder no peito. Ninguém jamais falou como esse homem. Responderam até os guardas, tempos atrás, encarregados de prender Jesus. Nem este homem rudes conseguiram resistir às suas palavras. As multidões ficaram extasiadas com o seu ensinamento, porque as ensinava com autoridade. Toda a experiência do convívio com o Mestre, nos anos que passaram, explica as passagens da Escritura, evocando Moisés e os profetas. Sua fala pelo caminho alivia a dor, derrete a saudade, afoga o desânimo. Não querem deixá-lo ir adiante quando chegam ao destino. Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. É como se dissem: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. A solidão machuca. Fica novamente só, fará reaparecer a tristeza e a dor. Fica conosco, é um pedido insistente, dirigido a quem ainda não reconhece. No fundo do coração, porém, já experimentavam a alegria que tantas vezes sentia quando o Mestre lhe falava. Amados irmãos e irmãs, fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Tu tens palavras de vida eterna. O companheiro do caminho para Emaús não abandonou os discípulos. Entrou para ficar com eles. Sentou-se à mesa com os dois, tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e deu a eles. E na fração do pão acontece o milagre da Páscoa. Os dois reconhecem o Mestre. Veem as mãos perfuradas e aquele inabalável semblante do Filho de Deus, mas ao mesmo tempo ele tornou-se invisível. Ficou o pão partido e uma taça de vinho partilhada. Ficaram as palavras que fizeram arder os corações. Ficou a inebriante alegria em que ele transformou o desespero dos discípulos. Agora não é mais necessário ver Jesus com os olhos do corpo. Com a experiência que tiveram em Emaús, os discípulos carregar-se-ão de anunciá-lo e testemunhá-lo pelo mundo afora. E hoje, meus queridos irmãos e irmãs, somos nós, nessa alegria, nessa certeza que Jesus Cristo está vivo, está ressuscitado, e o que nós sempre falamos, Ele está no meio de nós. Então confiemos nessa presença viva de Jesus Cristo. E assim, a cada celebração eucarística que a gente participa, a gente vivencia, de uma certa forma, essa leitura do Evangelho, pois nós escutamos Jesus falando para nós através da liturgia da palavra, através de sua palavra, seus ensinamentos, e também participamos no banquete eucarístico, celebrando, vivendo esse momento onde Jesus também parte o pão para os seus discípulos. Então somos todos nós convidados a estar a caminho e tendo essa consciência, essa certeza que Jesus não está à frente, Ele está atrás, Ele está ao lado, mas Ele está no meio de nós. E assim, finalizando mais esse nosso momento do café espiritual, e com a intercessão de todos os nossos santos padroeiros, de nossas comunidades, com o nosso menino Jesus de Praga, que Ele possa derramar a
as bênçãos sobre nós. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que desça sobre nós, sobre o nosso dia, sobre todas as nossas atividades, nossos trabalhos, as bênçãos de Deus Pai Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.